Boa noite a todos. É com uma grande satisfação que no dia de hoje estamos aqui para dar prosseguimento a nosso programa de EAD Conversando com Mulheres Economistas. E é com imenso carinho e satisfação que a nossa convidada de hoje é a economista Tânia Cristina Teixeira, economista, professora e a primeira mulher presidente do nosso Conselho Federal de Economia, certo? Conversa com mulheres economistas, busca, certo, através de uma conversa informal, certo, que a nossa convidada conte de sua trajetória como economista. Isso, objetivando levar até os economistas e estudantes de economia ânimo, amor à profissão e, principalmente, conhecer mais sobre as várias áreas da nossa profissão de economista. Tânia, o Conselho Federal Regional de Economia agradece muito sua presença, ficamos muito honrados em ter você hoje aqui, com muito carinho, certo? Você é uma mulher admirável, eu acompanhei você no COFECOM, e certo, muito bom tê-la aqui contando um pouco para nós a sua trajetória. E para dar as boas-vindas, o nosso presidente, Tiago, ele está aqui conosco e quer te dar as boas-vindas. Tiago, é contigo. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite especial à nossa presidente Tânia Teixeira. Fico muito feliz, fiquei bastante feliz e contente de saber que você ia estar participando aqui com a gente. Esse mês é um mês especial, né? A gente está dedicando às mulheres e assim, é muito bom ter uma mulher presidente do Conselho Federal de Economia já no segundo mandato. Então, é uma honra não só para mim, mas para todos os economistas do Brasil e fico muito feliz mesmo. Então, falo como presidente do Conselho de Economia aqui do Paraná e em nome dos conselheiros, né, representando aí os economistas paranaenses. E, Tânia, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Com certeza vai enriquecer muito essa noite aí. E, enfim, né, muito obrigado mesmo. Também conheci um pouquinho da sua trajetória. Assim, o pessoal gosta muito de você, o pessoal fala muito bem. E então, quem não conhece a fundo hoje, com certeza vai ter essa oportunidade de estar conhecendo. Então, boa noite a todos e uma boa noite muito especial para você, nossa presidente Tânia. Obrigada, Tiago. Dando continuidade, eu quero também dar boa noite. Olha, foi uma falha, esqueci o público que está nos ouvindo hoje. Obrigada por vocês estarem aqui presentes. Então, começando nossa conversa, vamos começar convidando a economista Tânia, certo? E começamos perguntando já nossa conversa, Tânia, por que curso de economia, Tânia? Conta para nós um pouquinho aí, certo? Por que a escolha do curso de economia? Maria É de contigo, Tânia. Fátima, obrigada, Maria de Fátima. Antes de dar essa resposta aí, né, que vale milhões, né, por que a gente escolhe economia, né? Eu Aham. gostaria de agradecer ao presidente Tiago e dizer, né, que sei também que ele está fazendo um trabalho fantástico, viu, Tiago? Muito comprometido com os economistas do Estado. Agradecer a nossa querida e sempre Maria de Fátima Miranda, pelo trabalho que realizou antes no COFECOM e pelo trabalho que sempre realizou em seu conselho, que ainda continua realizando, e sua participação efetiva aí na Comissão de Educação, né? Que é uma comissão, que é uma das preciosidades que nós temos aí para desenvolver o trabalho junto com o discente de economia. Agradeço também aí a Maria, Nauac, é isso mesmo? Na UAC. Nauac e as demais mulheres presentes e também os que nos assistem, né Maria de Fátima? Isso. Antes Obrigada e de seja bem-vinda.
Obrigada. E antes de tudo, quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês para falar sobre a minha trajetória e também sobre a importância, né, da formação dos nossos futuros economistas. Maria de Fátima, estimada conselheira, nós escolhemos economia ou a economia nos escolhe? Isso é uma pergunta aí que eu gostaria de lançar para todas vocês, né? Eu, desde a minha formação, né, eu sou oriunda da escola pública de qualidade, mesmo em tempos difíceis, a gente tinha uma formação que era bem ampla e que sempre me chamou, né, os problemas sociais do país e também os problemas econômicos. Eu me lembro que a minha decisão de fazer economia ocorreu quando eu tinha 14 anos. E também, ao mesmo tempo, eu fiz comunicação social porque eu queria ser jornalista econômica e correspondente de guerra. Imagina, né? Meu pai ficou muito assustado, então essa parte de ser correspondente de guerra foi retirada do foco, sabe? Mas eu pude me dedicar aí a estudar economia, né? Já no segundo grau eu fiz essa opção, e também o curso de comunicação. Eu quase formei em jornalismo e economia simultaneamente, porque eram minhas escolhas. A minha preocupação, né, com os problemas sociais do país também me levaram a estudar economia, e também digo a vocês, era um tempo meio diferenciado desse que a gente vive, né? A gente não vivia e estudava no Estado democrático de direito, né? Todos nós sabemos que eu nasci em 1961, então nós fomos criados praticamente, desenvolvemos as nossas capacidades num estado extremamente restrito, né? Até a leitura, não era tudo que a gente podia ler, os nossos livros de história, a gente só tinha o nome do autor e o ano que ele nasceu, né? E vai ser na universidade, no curso de Ciências Econômicas, que eu vou ter acesso aí a um conhecimento extremamente importante, não só para a minha vida profissional, mas para a minha vida mesmo. Então, eu tive acesso às leituras, né, às teorias econômicas, à formação aí cepalina, tivemos também uma influência muito grande dos professores da USP, da Unicamp, o Centro, né, de Estudos e Planejamento da UFMG também teve uma marca muito importante na formação dos economistas dos anos 80, e a minha universidade, né, a Pontifícia Universidade Católica, que foi o meu berço de formação, né? Então, eu fui estudante simultaneamente da UFMG e da PUC Minas. Mas, sem dúvida, a formação de economia, ela demarcou de forma fundamental, né, o que eu sou hoje como profissional. E a minha escolha, antes de escolher a academia, eu tive a chance de exercer minha vida profissional na atividade privada. Eu no meu processo de formação, eu tive a chance de trabalhar em projetos de desenvolvimento no MG2, tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa e extensão, e isso me deu condições de atuar como assessora econômica, né, da FETAENG, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, e também desenvolver projetos junto ao Banco Interamericano e à Fundação Dom Cabral, isso nos idos de 1985. Então, essa formação eclética, né, que nós economistas tínhamos nessa época, nos preparava para trabalhar na atividade pública e privada, né, Maria de Fátima? Nós fomos marcados por essa possibilidade ampla do exercício profissional. Mas no meio desse interregno aí, eu estava atuando numa empresa construtora grande, inclusive, na área de planejamento econômico, e eu sempre gostei muito de estudar. Eu fiz um curso de pós-graduação em política econômica, ainda na PUC mesmo, e fazer essa especialização foi fundamental também. Por quê? Porque eu vi que eu queria mesmo o exercício da docência.
né? Então, eu falei assim, olha, eu tenho que me preparar mais. Então, eu entrei para o mestrado em Ciências Políticas na Universidade Federal de Minas Gerais e meu trabalho foi todo dedicado à área da política pública e inserção, né? Então, eu tenho formação no DCP, né, que é o Departamento de Ciência Política, do qual eu tive grandes oportunidades de entender a conformação da política, da ciência política e também da necessidade de se ter uma política pública que garantisse o desenvolvimento socioeconômico. Então, eu juntei economia com ciência política. Essa foi a primeira aproximação que eu tive para fortalecer meu espírito e dedicar à docência na universidade, né? Então, nesse sentido, eu fiz o concurso na PUC, eu entrei na PUC muito mais jovem, né? Eu fiz um concurso, eu entrei em 86 como docente, na época, a gente era assistente, né? A gente tinha lembro. A gente entrava júnior, né? Muito júnior, e depois você se dedicava. Então, esse foi a primeira inserção que eu tive na vida profissional como docente. Mas, mesmo assim, eu trabalhava iniciativa pública, iniciativa privada e na docência. Durante muito tempo eu fiz isso. Mas vai ser depois que fiz o mestrado que minha dedicação ela passou a ser integral à universidade. Né? Então, eu fiz a opção mesmo de me dedicar à atividade profissional e me dedicar a ser docente, e nesse ínter eu fiz outras especializações, mas já era mestre, então eu tive uma ascendência dentro da universidade, né, e uma dedicação mais exclusiva, né, como a maioria dos docentes da carreira de economista tem, né, Maria? De Fátima. Exatamente. Né? E como eu creio que você também passou pelo mesmo estágio, né, se dedicar à universidade, né? E, em seguida, durante um tempo, eu iniciei aí a minha trajetória, que eu tive a oportunidade de ser selecionada como uma das primeiras docentes no intercâmbio com a União Europeia, sabe? E aí eu me dedicava à extensão universitária e à pesquisa, né? Já que estava na universidade, esse era o nosso nicho, né? Além do ensino. Então, eu fui contemplada com uma bolsa pelo intercâmbio, né? Chamada Intercampus. E eu fui para uma universidade, que é a Universidade de Valência, na Espanha, e eu tive a oportunidade de dar as minhas primeiras classes na universidade, uma universidade estrangeira. Isso me deu muita vitalidade, muita força para apresentar depois, logo em seguida, um projeto de pesquisa, né, que associava uma relação internacional entre a Universidade de Valência e a Politécnica de Valência, né, juntamente com outras universidades da União Europeia. Mas ainda não havia ainda uma convergência da União Europeia, estava se conformando, né? Então, em 99, eu tive um convite para fazer um ano de dedicação à pesquisa aplicada na área de cooperação internacional e desenvolvimento socioeconômico, que eu me senti muito bem, né? Eu pedi licença da minha universidade, isso me foi permitido, me foi concedido, e eu fui me dedicar à docência no mestrado em cooperação internacional e desenvolvimento, em convergência com 3 universidades europeias. Nesse ínterim, né, eu fui convidada a fazer o mestrado e o doutorado simultaneamente na Universidade de Valência, e ali eu obtive uma bolsa que foi dada para as mulheres latino-americanas. Era uma mulher de cada país, e eu fui contemplada. Então, eu tive... maravilha, Tânia! Foi emocionante, porque éramos 15 mulheres, cada uma de um país, com uma história de vida e dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento do projeto de doutorado, né? Então, nesse sentido, e já em 2000 eu tive a oportunidade de iniciar o meu doutorado com bolsa pelo governo, né, valenciano e europeu, né, europeu no caso, que já havia uma convergência,
E aí eu iniciei a primeira fase, né, que era de realizar os créditos, e depois a fase da apresentação da tesina, que foi sobre a, a questão da empregabilidade dos trabalhadores brasileiros em comparação com os espanhóis e as dificuldades da formalização do trabalho aqui, né? E essa tesina foi aprovada com louvor e depois eu me dediquei ao doutoramento, né? E apresentei essa tese também, que também obtive o título de louvor, né? Coisa que eu queria dizer para vocês aqui, que é muito difícil para uma mulher latino-americana, né? Porque é assim que nos veem, né, gente? E nós temos que ter essa clareza, a ter um prêmio dessa envergadura numa universidade já então europeia, né? E foi muito importante para a minha formação, né? Porque nesse ínter eu trabalhava uma parte do ano e fazia tese tudo junto, Maria, porque eu não tive todo o tempo livre, não. Porque a universidade me deu um tempo, mas eu voltei para a docência e me dediquei de forma muito árdua à docência, né? Juntamente com a elaboração da minha tese de doutoramento, né? Ao finalizar, eu continuei assumindo, né, a minha função na universidade, mas com o doutoramento eu tive uma progressão importante na minha universidade, e hoje eu sou professora adjunto 4 da minha universidade. Então, assim, é um dos pontos assim de maior ascensão dentro da carreira profissional, né? Porque a universidade ela não tem a mesma configuração de uma universidade pública que depois tem a livre docência. A gente não tem esse cargo, né? Nós temos a livre docência. Então nós... Mas, Tânia, deixa eu só fazer um comentário, eu estou adorando. Então, é tão, sabe, bom a gente ouvir essa trajetória. Você é nosso convidado ao terceiro encontro. Então, para vários elementos na tua fala aí, por exemplo, quando você começou o curso, o interesse, principalmente por pesquisa e extensão, isso é fundamental na área docente. E também a experiência lá, como eu digo, né, fora dos muros da universidade. Isso é fundamental na nossa formação de docente, e você teve isso, certo? E outra coisa também, você buscou o teu crescimento. Eu sempre falo, né? A gente, como professor, você sabe, né? Eu tenho vários pupilos. Professora, veja quantos se formando, 50, 60. Qual é o diferencial? Eu digo, o diferencial é você. É a busca que você faz, certo? Você sempre tem que buscar alguma coisa que você queira fazer. Você sempre tem que ser aquele ambicioso bonzinho, eu sempre dizia para eles, mas buscar alguma coisa melhor e sempre pensar na sociedade, certo? Que às vezes a gente esquece, quando faz economia, que economia é só números. Eu Sim. participei de uma discussão na minha universidade há muito tempo, não é só números, nós também tem a parte social que muitas vezes algumas universidades passam de lado, certo? Houve uma época, principalmente, que todas as teses de doutoramento e as dissertações de mestrado eram na área econométrica, não que não seja excelente, mas poucas na área social. Até depois desse debate, nossa universidade começaram a aparecer, o que engrandeceu e muito, certo? E você foi para esse lado, eu acho muito importante, porque o economista ele deve pensar muito nessa parte social. Principal é o nosso, digamos, a nossa missão. E parabéns, estimada Tânia, que você fez isso de uma forma assim, maravilhosa. Então, falando da tua docência, eu já conhecia, certo? A dedicação nas conversas que a gente teve. E aí, se quiser falar mais alguma coisa, mas vamos falar agora do nosso orgulho, porque você nos representa como mulher, certo? Falar do nosso orgulho aqui, certo? Foi muito emocionante. Eu estava presente nesse momento histórico da você como primeira mulher a presidir, né, um órgão de classe, o nosso Conselho Federal de Economia.
Então vamos lá, Maria, Tânia, como é que Maria, você, foi, Maria, eu vou te falar, certo? a minha dedicação ao sistema, né, ela ocorreu antes, e eu não fui, por exemplo, eu não fui a primeira mulher no Conselho Regional de Economia, porque antes de mim teve uma primeira conselheira, né, que foi eleita, e a professora Maria Regina Nabuco, que foi uma das mulheres que marcaram muito a nossa geração aqui em Minas, que estimulou muitas mulheres aqui a participarem do conselho e também a ser protagonista da nossa história, né? Porque nós sabemos, né, da dificuldade que é uma mulher ter uma função, seja ela num cargo como o nosso, que ele não é um cargo remunerado, mas ele é um cargo de extrema importância, né, e relevância para os economistas, porque a gente está numa autarquia pública, né? Então, a minha experiência inicial no Conselho Regional de Economia, ela foi muito educativa. Inclusive, depois de mim, já temos mais duas presidentes, né? Primeiro a presidente Valquíria e depois a presidente Carolina. Estou querendo animar as mulheres aí do Paraná, viu, Tiago? Porque eu acho que tem essa relevância, não que eu acho que os homens não devem ser presidente, não é isso, mas essa experiência, ela é de extrema relevância, dado que as mulheres, cada dia mais, elas estão nos cursos universitários de graduação, né, quem trabalha com a educação sabe disso, e também estão entre o número de mulheres que são economistas e que são registradas. Né? Então, acho que essa experiência ela demonstra que o nosso sistema evoluiu, porque ele compreende que a participação da mulher ela é fundamental, inclusive num cargo de gestão, né? Ou como presidente, como conselheiras, né? Sejam efetivas ou suplentes, e também como presidentes e vice-presidentes. Aí eu queria também dizer que da minha emoção e do meu compromisso, né, em ser a primeira presidente, mas sem deixar de levar em consideração as outras mulheres, né, que participaram do sistema antes de mim e que construíram esse espaço, porque nós mulheres não assumimos os cargos sozinhas, né? Então, Maria de Fátima, o meu orgulho também, a minha sensibilidade, naquele momento que estávamos todas juntas, você e várias conselheiras, que me deram esse prazer e essa responsabilidade de ser a primeira mulher. Né? Não é uma construção, é uma construção coletiva. Né? E esse exercício, ele se intensificou nessa gestão anterior e nessa agora, porque nós temos um número muito significativo de mulheres conselheiras efetivas e conselheiras suplentes. E mais do que isso, mulheres que estão nas comissões fazendo trabalho comprometido, não só na comissão de mulher e diversidade, mas em todas as outras comissões. Você mesma é testemunha que nós temos uma mulher hoje, uma conselheira dentro da Comissão da Mulher e Diversidade, mas também temos uma conselheira na Comissão de Educação. Temos uma mulher uma conselheira na Comissão de Contas, né, que é E da fiscalização, da né? Nossa querida fiscalização, Socorro. né? Então, observe que não é só um movimento da presidência, é uma inserção e a participação crescente dos homens também, que sempre estiveram. Então, a gente conseguiu um desenho e que eu acho que ele é paritário. Né? E ao constituir um trabalho paritário, você também estabelece uma relação que nós podemos crescer juntas e juntos. Acho que esse é o grande desafio que os conselhos regionais de economia têm hoje, porque o COFECOM, independente do que será no futuro, nós já temos essa experiência acumulada. Não é só eleger uma presidente isoladamente, é eleger um grupo de mulheres economistas comprometidas com a construção da ciência e da profissão de economista. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu me sinto muito à vontade em dizer que eu participe desse processo e também sou promotora
dessa ação que é coletiva, e espero que os futuros que assumam, sejam presidentes ou presidentas, que eles tenham isso em conta. Porque essa é a maior riqueza que nós tivemos nessa década, que é de incluir a mulher economista no lugar onde que ela podia estar. Nós temos aí várias economistas que fizeram essa tessitura, né, Maria de Fátima? Tivemos a Bianca como segundo, nós tivemos a Bianca, a economista Bianca, tivemos a vice-presidente também, né, como Bianca, a economista Denise Kassama. Tivemos todas vocês como conselheiras, e as futuras conselheiras que poderão ingressar no COFECON e também nos conselhos regionais. Por que descartar a mulher se ela, mesmo que ela esteja numa condição ainda, e isso nós vamos fazer uma divulgação aí da inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Da mulher negra. Nós temos aí também a entrada das mulheres negras, que era uma minoria quase inexistente no sistema, sendo que elas são economistas, né? Tivemos a presidente Isabel, que desempenha da Bahia, né? Nós temos também mulheres de origem indígena. Então, e nesse sentido, nós também temos os homens também, né? Que entraram e que representam esse mosaico que é a sociedade brasileira, que é a nossa maior riqueza, né? Então, nesse sentido, eu posso dizer, Maria de Fátima, minha conselheira predileta, e dileta como tantas outras, né? Mas que é muito aguerrida aí nessa construção, que nós temos o compromisso de refletir dentro da nossa profissão o que ela representa nessa diversidade. E é na diversidade que há riqueza. Quando nos particularizamos também, né, e você sabe que eu tenho esse compromisso, quando nós só olhamos um lado do processo, nós deixamos de contemplar essa riqueza que a sociedade brasileira nos oferece, né, que é participar a partir do tecido social. O tecido social e também do nicho dos economistas. Os economistas e as economistas do nosso país, para eles se sentirem representados, eles têm que ser partícipes. Eles não podem ser convidados somente na hora do registro e do pagamento da mensalidade, né? Aí eu vou ser muito honesta com vocês. Nós temos que abrir os nossos conselhos, o COFECON também, para que contemple a diversidade. E a diversidade hoje ela está em construção, e nos 26 conselhos de regionais há essa preocupação, né? E creio que também no Conselho Regional do Paraná. Então, nesse sentido, eu posso dizer que é com gratidão mesmo, e também com respeito aos nossos profissionais da área de economia, que cada vez mais a gente tem o ingresso de mulheres, de homens comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa, mais harmônica, e dinâmica. Porque o jovem, viu, Maria de Fátima, eles estão chegando com tudo. Eles querem sim a participação, né? A gente vê isso nos colecons acadêmicos. Né? A gente está vendo que os colecons acadêmicos, nos nossos encontros também, né, no CBE, que a gente viu isso de forma muito veemente, a participação do jovem nas nossas gincanas, também na chamada Eu Quero Ser Economista, né? Então você vê que há uma força propulsora dentro do nosso sistema que busca esse jovem. Mas nós temos que aumentar isso, porque as ciências econômicas é uma ciência extremamente atraente, e como você disse, ela tende a sair somente da perspectiva fechada só do resultado meramente matemático, né? E sem desprezar a matemática, sem ela também, o que seria da nossa formação, né? Da econometria, da estatística econômica, da micro, da macro. Nós temos essa diversidade que hoje chama
a ciência de dados para estar conosco nos nossos currículos, né, Maria? Para exatamente Exatamente. dar a robustez que nós precisamos para trabalhar com o jovem. Ele já vem com isso em mente. Por que não oferecer isso também? Né? Essa formação mais eclética, mas ao mesmo tempo muito comprometida com a qualidade, com a ciência. Porque nós não podemos abrir mão de que nós temos uma ciência, que é as ciências econômicas. E neste sentido, eu creio que não só a Comissão de Educação, mas todos os nossos conselheiras e conselheiros são muito comprometidos com isso. Nós temos orgulho da nossa ciência, da nossa formação e da nossa profissão, né, Maria? E eu sou uma entusiasta. Exatamente. Sou uma entusiasta mesmo, assumida de forma categórica, né? Que nós temos que formar economistas com essas diversas gradações formativas para que ele dê realmente conta desse mundo que está aí. Não é um mundo, não digo que ele é mais agressivo ou menos agressivo que como nós nos formamos, mas ele sempre esteve em transformação e nós temos que dar essa resposta, porque senão não é só que a gente tem que atrair o jovem, mas a gente tem que permitir que ele desenvolva as habilidades e competências, né, do qual ele está se preparando e do qual o mercado também está exigindo, mas a gente também não pode ficar escravo do mercado, porque o mercado muda de acordo com as necessidades daquele que investe no mercado. Formar um discente, Maria, e a todos vocês aqui, né, presentes, né, o Tiago, o Gilberto, o Odisney, todos que estão aqui, né, os conselheiros e conselheiras, que o mercado ele tem uma exigência de curto prazo, mas a nossa sociedade ela precisa de profissionais que atendam o longo prazo. E creio que todos nós aqui estamos imbuídos desse espírito, que é um espírito de construção e de contribuição para que o jovem que ingresse nas nossas graduações e nos nossos mestrados e doutorados, eles possam contribuir para uma sociedade mais justa, mais equânime, mais comprometida com o bem viver, né? E esse é o grande desafio da humanidade, não é só nosso, mas nós vamos fazer a nossa parte, eu acho que a gente está fazendo, Maria. Estamos, Tânia. E você falou uma coisa muito importante aí. O Tiago é o nosso presidente, digamos assim, eu brinco com ele, né? Tiago É foi meu mais jovem, né, aluno, Maria? ele é o nosso caçulinha lá, agora é o nosso É o mais presidente. jovem. Então, ele chegou com ideias novas, né? Ou seja, injetou ânimo em nosso Corecon, e ele está dando muito apoio à nossa comissão. A primeira coisa que eu pedi, nossa comissão era chamada Núcleo de Mulheres Economistas. Falei, não, vamos mudar o nome para comissão, que nós temos um projeto bem robusto aí da evolução dessa comissão, e Tiago nos dá todo o apoio. Ele é um menino, né? Eu chamo ele de menino porque igual um filho, tem idade do meu caçula, certo? E hoje o nosso presidente está fazendo uma ótima gestão, uma pessoa democrática, aberta, e nos dá todo o apoio. Então, ele tem, como foi, eu brinco com ele, como ele foi meu aluno, eu acho que ele pegou um pouquinho da professora, né? Só que ele superou a mestra, né? É bom que seja assim, né? Então, eu achei muito importante para nós. Eu estive, principalmente, houve uma grande evolução quando você entrou na presidência lá, que nós temos principalmente comissões agora. Kércia está fazendo trabalho, se me permite citar nomes, né? Kércia, Socorro, na fiscalização, eu trabalhei com Socorro, pessoa assim dedicadíssima. Kércia também, nossa, superou as expectativas, e as demais, né? Terezinha, etc. e tal. Então, foi muito, a gente sentiu aquela evolução. Nós aqui no Paraná tivemos 3 mulheres presidentes. A Eleonora Marinese e eu fiquei 3 gestões, certo? E depois isso que eu cobrei de Tiago, né? Digo, veja, no meu plano de trabalho, presidente, está lá, né? Nós queremos maior equidade, principalmente na direção dos Corecons, certo? Não que você não vai querer um presidente homem de forma alguma. Eu sempre brinco que nosso clube não é da Luluzinha. Nós só estamos entrando, certo? Para que a balança tenha mais equidade, certo? Então a gente vai brigar, principalmente, né,
para fazer uma dupla perfeita, uma dupla dinâmica aí, um presidente homem, uma presidente mulher. Então, está no nosso plano de trabalho. Isso aí é muito importante. E essa parte Maria, dos eu gostaria, conselhos, eu eu gostaria só queria de só te fazer uma pergunta. sim, Nessa parte do conselho aí, certo sentimento, né? Porque eu vi alegria quando você foi eleito, eu fiquei observando, eu sou muito observadora, certo? Das pessoas, de uma realização, assim, uma coisa, certo? E foi realmente uma mudança, né? E isso aí demorou no nosso Conselho de Economia, foi um dos últimos, né? Tem mulheres na vice, na presidência, mas chegou. Então a gente viu essa emoção, certo? Quando aconteceu isso, foi muito importante. A gente, por isso que eu brinquei, né? Fato histórico, né? Que a gente assistiu e é bom a gente fazer parte da história. Com a palavra contigo novamente, Tânia. como você disse, essas conquistas, né, elas nos alimentam também, né? E foi emblemático, foi histórico. Naquele quadro de presidentes, né, que está lá no nosso conselho, eu espero que depois que eu entre para aquele quadro, muitas mulheres também entrem dentro dessa perspectiva que você mencionou. Se a gente observar, os conselhos regionais já estão fazendo esse trabalho que você falou, igual você falou que aconteceu aí no Paraná. Tem um homem e uma mulher, um economista e uma economista, que pode ser vice-presidente, e isso vai gerando, né, essa sinergia para que essa igualdade se estabeleça. Né? Eu sei que tem os aspectos culturais, eu sei que tem as dificuldades, elas podem ser até regionais, né? Mas eu acho que essa construção ela começou a partir de uma iniciativa, né? E ela perdurou no tempo, né, Maria? Isso que é o mais Perdurou. relevante. Uhum. Ela perdurou no tempo, não é algo episódico, né? Ou então você elege uma mulher só para cumprir a cota, certo? Eu acho que é muito diferente. Então, aquela emoção é porque eu sei que a gente não elegeu uma pessoa para cumprir a cota. Foi eu, poderia ter sido outras, porque todas nós tínhamos trabalho ali para poder assumir. Né? Então, esse que eu acho que é o nosso patrimônio, né, do sistema. Nós temos mulheres muito preparadas, comprometidas, envolvidas com a vida profissional, com a área das ciências econômicas. Eu gostaria, inclusive, de ressaltar aqui que eu tive o prazer e a honra de participar da, da comissão, né, da banca que julgou o trabalho da Cassie, um trabalho relevante, que ela defendeu no UNB, ela é uma jovem cientista, né, em economia. Exatamente. Então, assim, e aí você vê que a projeção dela, tanto quanto a do Tiago, né, dois jovens, eles estão exercendo um papel que eles estão cunhados para fazer isso. E não tem a distinção porque ele é homem e ela é mulher. Os dois têm a plena capacidade. Olha que beleza. Né? Então, acho que a partir do momento que você abre esse espaço, você dinamiza o sistema, você reorganiza as relações e você dá impulso para que a gente possa responder a esses grandes desafios que as ciências econômicas enfrenta, que a profissão enfrenta e que o nosso país enfrenta e que a humanidade enfrenta. Né? Então, nesse sentido, a gente tem realmente essa possibilidade, Maria, de contribuir. Né? Então, acho que, e como eu gostaria de dizer, né, todos nós aqui fazemos um trabalho sem remuneração, mas não é a remuneração econômica, mas nós temos outras remunerações que elas são impagáveis, que é contribuir para a Exatamente. humanidade, que é contribuir para a nossa profissão. Então, todos nós estamos em condições e aptos. Né? Então, nesse sentido, ser a primeira mulher é só o primeiro passo, né? Na presidência do COFECOM. Outros virão, e espero que todos tenham o mesmo compromisso que nós tivemos naquele dia, naquela hora, onde que os nossos conselheiros e conselheiras elegeram a primeira mulher para o Conselho Federal de Economia para presidir esse sistema
que ele é complexo, ele é amplo, ele tem várias facetas, mas ele tem um rigor e um compromisso com a sociedade brasileira e com a formação dos jovens, sem dúvida, né? Então, queria agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui com vocês hoje no Corecon Paraná, né, a convite da Maria de Fátima Miranda, uma economista, uma professora, que ela já aposentou, mas ela continua professando, porque aquele que exerce o papel da educação, ele jamais abre mão disso, né, Maria? Quero, Jamais, verdade. em nome do COFECON, né, das mulheres do COFECON, e em nome também, em meu nome, né, como economista, e dizer da gratidão a você e a todas as conselheiras que participaram e participam do sistema de forma tão ativa. Tânia, deixa eu ver, tem algumas perguntas no chat. Eu vou ver para você aqui. Vamos lá. Do Tiago, parabéns, presidente Tânia, parabéns pela trajetória, muito sucesso. Ele teve que sair. Também tem uma pergunta aqui, Tânia. Sim. Professora Maria de Fátima, deixa eu abrir aqui novamente. A professora Maria de Fátima pontuou que a economia não é só números. Temos no Brasil mais de 51% das famílias brasileiras chefiadas por mulheres que lidam dia a dia com o desafio de fazer o salário chegar até o final do mês. Essas mulheres precisam da técnica, mas também da sensibilidade que está intrínseca em nós, mulheres economistas. Qual mensagem a senhora deixaria para as meninas que pensam em entrar em nossa profissão? Olha, a primeira questão que eu queria dizer, Maria, em função, por exemplo, o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, eles indicam ainda que mulheres como nós, profissionais com alto nível de escolaridade, né, que tenha graduação ou mais, nós, no serviço público, muitas das vezes, nós temos equiparação salarial. Mas na hora que tem aquelas remunerações decorrentes da ascensão por liderança, nós não temos a mesma oportunidade. E às vezes isso gera uma frustração, né? Mas eu digo, sem dúvida, isso não se passa só na profissão, isso se passa em todas as profissões do país. É um quadro geral, né, que eu não terei tempo aqui para discutir mais, mas, inclusive, eu convido a vocês a lerem mais sobre isso, porque nós vamos fazer uma publicação a respeito, COFECON, né? Então, agora eu digo, são muitas as travas, desde que uma mulher entra no ensino fundamental até que ela chegue numa formação doutoral, né, num doutorado, ou mesmo no MBA que ela escolha, ou mesmo que ela possa estudar idiomas, né? Antes a gente tinha que falar inglês, hoje é bom falar chinês também, né, Maria? Não é uma língua fácil, né? Eu estou estudando chinês, então vocês, jovens, podem muito bem começar a estudar também. Então, eu digo assim, para as meninas, né, para as futuras economistas, para as ingressantes do segundo grau e que vão entrar para a profissão de economista, eu digo a vocês, é preciso, sim, que a mulher economista, ela não é que ela se supere aos homens, mas que ela desenvolva as habilidades e competências que lhe permita ascender no mercado de trabalho, né? E que ela se prepare, inclusive, dentro dessa sensibilidade que a Silvana Vaz mencionou, que ela tenha condição de pleitear a função e o cargo que ela deseja. Para isso, ela tem que se preparar, não de forma diferenciada do homem, ela tem que se preparar para exercer essa função. Ela tem que se qualificar. Né? Nesse sentido, não posso dizer para vocês que será um mar de rosa, porque eu estaria mentindo. Porque, infelizmente, o sistema que a gente vive é de concorrência, e nem sempre a concorrência é perfeita, como nós estudamos lá no início, né, do curso de economia.
né? Exatamente. Ela é imperfeita, existe assimetrias e que nós temos que vencer isso. Agora, eu digo para vocês, é uma excelente profissão, ela abre muitos caminhos, abre muitos espaços, mas a conquista cotidiana, seja ela na iniciativa pública ou privada, ela vai ser árdua também. Como é na carreira do médico, do engenheiro, do contador, do administrador de empresa, não é? Falar das nossas formações co-irmãs, que é a administração e contabilidade. Então, e também queria dizer para vocês que me esqueci de falar, que depois de muito tempo eu cursei contabilidade, eu me formei em contabilidade tem 2 anos. Depois de ter feito doutorado, eu quis fazer outra carreira. Então, observem que estudar não é algo só que você vai fazer graduação e parar por aí. Não, você vai continuar estudando, não é uma palavra fora de lugar, vai estudar a vida toda. Né? Então, eu digo isso para as nossas meninas, para as nossas futuras economistas. Não é um mar de rosa, mas vocês, com perseverança, com dedicação, com escolhas, de acordo com o que você quer fazer. Igual ela falou assim, tem a dedicação, sim, né, na área econométrica, matemática, que muitas vezes as mulheres fogem a isso. Mas a gente está observando que as meninas hoje elas estão se dedicando também a ter bom desempenho na matemática. Né? Porque essas áreas são as que pagam mais, que têm maior remuneração. Inclusive, o nosso curso está nisso aí também. Né? Então, nós não podemos correr das áreas de formação, nós temos que nos apropriar delas. Se apropriem das ciências de forma ampla. Né? Igual você tem que ter uma boa redação e dominar seu idioma, você também pode dominar uma linguagem tão abstrata como a matemática. Então, primeiro convite, não elimine áreas de conhecimento da sua vida e sua formação. Segundo, escolha a economia sabendo que você também vai ter que dar essa resposta. Mas tem um outro lado, você pode se dedicar à política pública, você pode se dedicar ao desenvolvimento social, você pode se dedicar a trabalhar no ministério da área da saúde, né? Você pode se dedicar à empresa. Então, assim, essa diversidade é o nosso atrativo. Né? E cabe homens e mulheres, jovens adultos exercendo isso, com certeza, Maria. Então, agradeço aí a Silvana Vaz pela pergunta, né? Que eu acho assim, pensar numa profissão, seja ela qual for, é um grande desafio, como é pensar em ser economista, né? E que vai requerer dedicação e também cuidado na formação, critério nas escolhas, né? E no seu perfil também, às vezes você não quer atuar na área da educação, você quer ser docente, você quer ser um economista que trabalha no Banco Central, ou um economista que trabalha numa empresa, ou uma empresa de menor porte, ou no terceiro setor, que tem contratado muitos economistas, ou num banco de desenvolvimento, ou um banco privado, você tem essa diversidade para o exercício profissional. Meninas, arregassem as mangas, estudem, ingressem na carreira de economista, que vocês vão ficar muito felizes, como todas nós estamos aqui com essa escolha, né, Maria? Perfeito. Tânia, muito obrigada de coração, com muito carinho, certo, de você ter atendido. Para nós é muito importante, certo, ter mulheres fortes e comprometidas com a profissão como você. Você é a nossa terceira convidada e todas, tanto a Gina como a Gabi também trabalha com a perícia, sim. A Maria Gabriela aí, sim. Certo? Então foram conversas maravilhosas, porque as três foram pessoas comprometidas com o curso, certo? Comprometidas com a profissão e comprometidas com a atividade. Então a gente vi principalmente na fala de hoje, você foi atrás daquilo que você queria, comprometida, certo? E não preocupada somente com a parte financeira, mas também é aquele outro lado que a gente comentou, com a parte social, que é muito importante. Eu sempre brinco, né? Porque o dinheiro faz a gente feliz, mas quando você faz alguma coisa assim que beneficia o outro, a felicidade é 2, 3, 4, 5 vezes mais. E isso ficou muito nítido, né?
que o economista tem se voltado bastante, né, para essa área, e é necessário, se faz necessário, digamos assim. Então, eu queria muito te agradecer, muito obrigada por estar presente em nossa conversa, certo? A gente vai se ver no Enesul, eu acho, agora, Sim. no nosso primeiro Fórum da Mulher Economista do Sul, onde a gente, né, no primeiro fórum, a Bianca vai estar presente, você, Terezinha, a Mônica, auxiliadora, quem mais? A Aline, que acompanhou tudo de perto, para a gente contar essa história, como é que foi no sistema. Eu te agradeço de coração, Tânia, muito obrigado por ter aceito nosso convite, para nós foi muito importante, certo? E agora, obrigado também a vocês que estão presentes aqui conosco, aqui nos assistindo, e também vai ficar o pessoal que está vendo pelo YouTube, né, que tivemos várias inscrições. Muito obrigada, Tânia, e deixo com você aí agora a despedida. Obrigada também a Fabiana, nossa menina aí também, que está nos bastidores nos ajudando sempre. E parabéns a conversa por você ser o que você é, maravilhosa. Com você agora, Tânia. Maria de Fátima, em seu nome, por meio de você, agradeço a todos que estão participando, agradeço a quem está participando online, quem nos assiste pelo YouTube, agradeço a todos os economistas e economistas que constroem esse país e constroem a nossa profissão. Convido a todos vocês também a nos ajudar a aprovar o nosso PL, viu, Maria? Que eu não poderia deixar de falar disso, Claro que hoje que é não. uma dimensão nacional, né? Porque temos alguns embates, mas eu sei que nós vamos conseguir aprovar uma lei que reflita essas grandes mudanças que ocorreram. A nossa lei é de 1951, né? Nós ainda nem tínhamos nascido, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar a nossa profissão atualizada, né? Conto com vocês aí do Conselho Regional do Paraná para nos ajudar, entrar em contato com os deputados, aí chamo isso a todos os conselhos e as mulheres economistas que participem dessa grande transformação também. E agradeço e digo, o futuro está na mão dos nossos jovens que estão chegando agora e dos que virão, que estão no segundo grau. Nós temos que ir até elas e eles, né? Não podemos fazer distinção, mas nós temos também que criar um espaço para que as mulheres, as adolescentes que chegam no nossos cursos, elas tenham condição plena de desenvolver as habilidades e competências, porque elas são necessárias para o nosso curso, para o nosso sistema, mas também para o nosso país, e quem não dizer para o nosso planeta, né, Maria? Exatamente. O planeta, ele é conformado por diversas espécies, uma delas é a espécie humana, né? E nós temos o compromisso de criar um mundo hoje melhor para que eles possam, sim, ter um mundo do bem viver e da abundância, em todos os aspectos, econômico, social, cultural, espiritual, né? Essa é a grande jornada da nossa vida. Agradeço minha gratidão imensa a todos vocês e os convido a participar ativamente aí do fórum que Maria está mencionando e do encontro de mulheres também, né, Maria, que vai ocorrer em Manaus, que é uma grande chamada. Exatamente. Eu espero contar com a participação de vocês, porque é importante a gente estar no norte, sul, leste e oeste, né? Porque esse é o nosso mosaico. Somos 26 conselhos e o COFECOM. Um grande abraço para vocês, boa noite, e por meio do Tiago, do presidente Tiago, agradeço a participação dos demais conselheiros. Grande abraço, Maria, obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Tânia. Foi um Muito prazer essa obrigada. noite.